Oi, pessoal. Então, hoje eu tô aqui para dar continuidade aos nossos estudos referentes à colônia portuguesa na América, né? A questão do Brasil. E nós vamos ver um pouquinho, então, sobre a expansão das fronteiras dessa colônia, tá? Muitas são as circunstâncias que envolvem a questão de expandir esse território, tá? E nós temos que ter em mente que uma delas é um período de crise em que eles acabam passando, né, pela questão da União Ibérica, que é quando a colônia, né, quando o Reino de Portugal acaba sendo governado por reis espanhóis, né, porque nós temos na União Ibérica uma união aí entre Portugal e Espanha, e nesse momento reis espanhóis comandam dentro da Espanha, então também vai interferir nos negócios aqui da colônia, tá? Se vocês, eu vou deixar registradinho no Classroom as páginas do livro que vocês precisam ler referente a esse conteúdo para auxiliar vocês também, ok? Bom, então além dessa questão de toda a crise, né, que se passa, né, o Portugal passava por inúmeras dificuldades por conta de que não se tinha mais tantas riquezas, tanto questão financeira deles não era boa. Eles extraíam então as riquezas e o que eles podiam realmente das colônias para poder manter o seu reino, né? E aí o Dom João VI, ele tem o Dom João IV, perdão, ele tem uma ideia e funda o Conselho Ultramarino, onde vai trazer novas ideias para tentar reorganizar esse reino, né, e tomar as rédeas da situação de novo para Portugal voltar a crescer, né? É um órgão que tem a função de supervisionar, coordenar, né, todas as atividades coloniais, né, as atividades econômicas, né, as atividades rentáveis, tá? Para que o lucro volte a entrar, né, na metrópole que é Portugal, tá? A partir disso também eles vão fundar a Companhia do Comércio, né? Que vai ser criada para reforçar o monopólio desse comércio, né? Limitar a participação estrangeira, né? Vai deixar registrado, vai deixar limitado quem vai poder participar, quem não vai do comércio, tá? E relaciona, é claro, com a Companhia de Comércio do Maranhão, que é fundada também em 1682 pelos mesmos objetivos, né, para controlar, tá? Essa Companhia Geral do Comércio no Brasil, tá? Ela vai ser mantida principalmente por investimentos de cristãos novos, né? Que vão garantir os meios de transporte para o açúcar, porque o açúcar ainda é o principal produto, a principal atividade econômica ainda se dá no engenho do açúcar, então é bem importante que se tenha esse controle. Essas companhias de comércio, elas não funcionaram como se esperava, o controle delas ao longo do tempo, né, não foi como esperado, e aí, muitos casos, elas não cumpriram as funções e estabeleceram os preços do produto muito alto. E estabelecendo o preço do produto muito alto, na verdade, eles não vão conseguir a venda desse produto e a crise não vai melhorar, eles não vão conseguir reverter essa questão da crise naquele momento, tá? Dentro disso, nós vamos ter uma revolta que é bastante citada, inclusive em provas de Enem, ou mesmo de vestibulares, concursos, né, que é a revolta de Beckman, né, que ela acontece no século XVII, né, em meados do século XVII, no próprio, né, no Maranhão que a gente está falando, nesse mesmo lugar, por problemas econômicos, tá? E essa revolta, ela começa e envolve, né, um senhor de engenho, então, que é o Manuel Beckman de Jorge Sampaio, tá? E em 1684, os revoltosos depuseram o governador, extinguindo a questão das companhias de comércio. Então, tudo isso começa, essa revolta está contra, né, aquela questão do controle que o comércio, que as companhias de comércio têm. E essa companhia de comércio não é só do comércio interno, né? Ela tenta organizar aí da melhor forma, tentaria, que não deu certo, da melhor forma,
comércio no geral, o que chega, as mercadorias que chegam nos portos, as mercadorias que vão sair, né? Então, tudo envolve aí essas questões. Nós temos também, eu vou deixar um mapa mental junto com esse vídeo, tá? Para vocês, que fala sobre a expansão do território brasileiro e tem alguns tópicos bem importantes, como as entradas, tá? Entradas ou bandeiras, que são expedições que eram formadas para adentrar esse território, né? Conquistar, desbravar esse território e mesmo ir em busca de alguma coisa. Das drogas do sertão, por exemplo, né? Que são especiarias como o cravo, como a canela, que eles iam em busca para venda também, que era uma segunda atividade econômica, né? Era um segundo meio de se ganhar, de se arrecadar fundos. Essa interiorização também se dá com força militar, porque eles têm exércitos, enfim, ou pelo menos um grupo de pessoas armadas, né? O investimento é de Portugal, vai envolver também a questão do Tratado de Tordesilhas, se vai se respeitar esse tratado ou não, né? E também estão em busca de metais preciosos, tá? As bandeiras, então, os bandeirantes, que daí ficam conhecidos, né? Essas bandeiras, geralmente, elas são particulares, as pessoas recebem, os homens, né? Quando eu digo pessoas, são homens, né? Eles recebem para ir em busca, né? Dessas especiarias, das drogas do sertão, ou mesmo a procura de pedras preciosas, tá? Também nós vamos ter bandeira, né? Nós podemos dividir em bandeiras de prospecção, bandeiras de apresamento, né? Bandeiras de prospecção é a bandeira, né? Então é aquela expedição formada para ir em busca dos metais preciosos. E bandeiras de apresamento é para aprisionar. Nessa questão, neste momento, aprisionar os índios, tá? Então tem essa diferença. Bandeira de contrato, né? É quando eles são contratados, então, como eu disse, para invadir, destruir quilombos, destruir tribos, né? Também aí tá dentro da questão de apresamento, tá? As monções. Monções também é uma expedição, mas é diferente um pouquinho das bandeiras. Por quê? Bandeiras, essa expedição, esse grupo de pessoas, geralmente eles vão a pé, né? Ou com animais, né? Cavalo, mula, enfim, né? E as monções é através da água, né? Essas expedições acontecem no percurso dos rios. Eles até faziam alguns percursos a pé, mas a maioria do percurso é sempre na água, tá? E eles, então, estão em busca de novas rotas para comércio. As monções vão em busca de novas rotas para comércio, novas formas de abastecer os vilarejos, né, as vilas que estão se formando. E também é um meio de transporte, acaba se tornando um meio de transporte fluvial, tá? Uma atividade econômica que permite essa expansão do território, bem importante, é a pecuária, a criação do gado, tá? A criação do gado ela é muito importante, porque eu costumo dizer assim quando eu estou em sala de aula, tá? Onde nós vamos criar o gado? Onde a gente vai criar um animal? No litoral é possível criar, né, um rebanho? Talvez, né? Talvez se consiga construir ali uma fazenda, enfim, um lugar, né? Mas o apropriado era em busca de novos lugares, onde se pudesse ter lugares mais abertos, né? Onde se pudesse criar esse gado, ele realmente um pouco mais solto, onde estivesse pasto, né? Tudo que ele precisa realmente. Então, a pecuária é a principal atividade econômica nesse momento de interiorização do nosso território, né, na colônia, pelos portugueses, que permite ir cada vez mais adentro desse território, cada vez mais se aprofundar e conhecer novos lugares, né? Esse gado, enfim, então ele é criado
para consumo interno, né? Ele é abatido e vendido nas proximidades de onde ele é abatido. Então, como eu disse, a questão da interiorização depende dele também. E também as fronteiras. E é nesse momento, né, por volta do século XVI, então, 16, início do 17, é que a gente já vai ouvir falar que esses portugueses, né, que uma parte dessas pessoas vieram para o sul, inclusive, né, porque é nessas, desbravando o território, eles vão fazendo expedições cada vez mais longe, e nessas expedições, uma questão também bem interessante, muito importante de se lembrar, a gente precisa lembrar que eles acabam, pelas passagens que eles fazem, ida e volta, eles acabam também fundando novos vilarejos, que futuramente vão ser cidades, vão se tornar estados, né? E isso também é bem importante, porque eles não vão simplesmente descobrir um lugar, passar por ele e voltar. Com o passar do tempo, eles acabam fundando uma vila, organizando tudo que precisa ali, né? E aumentando cada vez mais o território da colônia, né, de Portugal, que é o Brasil, tá? Também, durante todo esse processo de interiorização, a gente não pode esquecer, né, da questão das missões, né, as missões jesuíticas, né, a vinda do jesuíta para catequizar os índios, o trabalho que eles fazem nas tribos, né, que é cristianizar esses índios, né, fundar escolas, né, para ensinar as crianças e até mesmo os adultos. Mas por trás de toda essa questão das missões, a gente sabe que o homem branco quer é civilizar, ou pelo menos tentar civilizar o índio, e através da palavra de Deus, da palavra que a Igreja Católica, né, que o jesuíta carrega a palavra da Igreja Católica, para os povos, esclarecer, levar uma cultura, levar uma religião para eles. Na verdade, no fundo de tudo isso, o que eles querem é que o índio aprenda a obedecer o homem branco e aprenda, ou tente pelo menos, viver como homem branco, né, nesse momento, tá? Na metade do século XVII, né, os paulistas passam a organizar as bandeiras de prospecção, então, que eu falei. Então, só na metade do século XVII que eles organizam a bandeira de prospecção para ir em busca, né, de metais preciosos. Então, é uma questão que a gente precisa ter bem clareza, que a atividade econômica que relaciona o ouro, que relaciona, entre outros metais preciosos, o diamante, né, que é encontrado, não é a primeira coisa que os portugueses encontram. Era a primeira que eles queriam encontrar, mas não é. Se nós fôssemos fazer uma ordem, a primeira atividade econômica que os portugueses tiveram, né, aqui no Brasil, foi a extração do pau-brasil. A segunda atividade econômica deles foi o açúcar, né? A terceira atividade econômica, aí a gente vai colocar a pecuária, vão vir as drogas do sertão, né, através das bandeiras, né, dessas expedições, que são, na verdade, as drogas do sertão entram no momento de crise para tentar arrecadar algo a mais. E aí, por fim, né, nesse momento em que nós estamos falando, nós vamos ver digamos, em quinto lugar aí, a atividade econômica seria a prospecção dos metais preciosos, a busca, né, pelos metais preciosos, certo? Claro que mais para frente a gente vai falar do café, vai falar de outras atividades econômicas importantíssimas também para a colônia. Mas nesse momento, até este momento, né, que é mais ou menos a metade do século XVII, então nós temos já passado mais ou menos 5 atividades econômicas aqui, e a prospecção do ouro fica em quinto lugar, eu diria, tá? Lá no livro de vocês vão perceber bastante coisa em relação à exploração do ouro, tá? E aí, esse vai ficar para um próximo vídeo. Porque em relação à prospecção e à exploração desse ouro, as técnicas utilizadas, os impostos criados, como eles vão se organizar, como vai organizar a sociedade, quem vai em busca, quem não vai, daí fica para um próximo vídeo para não ficar muito longo, certo? Por hoje é isso, então, eu vou deixar
aqui junto com o vídeo as páginas para vocês lerem, tá? E umas atividades. Um beijo, até mais!